Um breve histórico sobre mim. Eu sou muito fã de terror hoje em dia, mas eu era uma criança muito medrosa, como eu inclusive já disse aqui no canal. Então eu cresci lendo algumas sagas e livros de fantasia e vendo muitos filmes do tipo, como A Bússola de Ouro, As Crônicas de Nárnia e também aquela saga lá que a gente não pode falar o nome porque a escritora é transfóbica. E ler um livro do Stephen King que é imerso nesse tipo de ambientação é tudo que eu precisava, mas ainda não sabia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da Torre Negra. Só que antes de mergulhar na saga principal em si, a gente vai visitar um reino cheio de fantasia, de dragões e de intriga política. E não é Game of Thrones porque é bom. A gente vai comentar um pouquinho sobre Os Olhos do Dragão, livro que foi publicado em 1984 e que traz de volta o Randall Flagg, aquele desgraçado do Homem de Preto. Só que aqui ele é retratado como um feiticeiro extremamente impiedoso e completamente cruel. Mas antes da gente ficar preso em uma torre igual a Rapunzel, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Pois bem, no mês passado eu falei um pouquinho sobre A Dança da Morte, que foi o primeiro capítulo dessa nossa jornada assustadora pelo universo da Torre Negra. E hoje eu tô aqui para falar de um livro completamente diferente, que não tem nada a ver com o universo fudido apresentado lá na Dança da Morte. Os Olhos do Dragão foi lançado originalmente em 1984, quase como um filho obscuro do Stephen King. Isso porque o livro só ganharia amplo sucesso em 1987, quando ele foi lançado em paperback nos Estados Unidos. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos eles costumam lançar primeiro as edições em capa dura e só depois as edições mais acessíveis, as que são mais baratas e que são em capa cartão. E é por isso que alguns livros acabam viralizando só anos depois de terem sido publicados pela primeira vez. E nesse livro a gente viaja ao mundo medieval, para conhecer um pouco mais dessa dark fantasy criada pelo Stephen King. Se você gosta de filmes como O Caldeirão Mágico e A Lenda, muito provavelmente você vai gostar desse aqui, porque ele é imerso nessa vibe mágica ao mesmo tempo em que tem uma pegada leve de horror. Ao todo, ele é o 17º livro do Stephen King, e ele é quase como um protótipo para o que a Torre Negra de fato iria se tornar. E vale lembrar que quando esse livro foi publicado, o primeiro capítulo da saga principal da Torre Negra, O Pistoleiro, já tinha sido lançado. A história se passa em Delain, um reino antigo do mundo médio, onde a própria saga da Torre Negra é ambientada. E é basicamente um conto de fadas realista, que lembra muito alguns clássicos, como o próprio Rapunzel que eu citei lá na abertura. Aqui a gente segue a história do Peter, que é um príncipe muito gentil, muito bondoso, e que um dia vai assumir o trono do seu pai e se tornar o rei de Delain. A única pedra no sapato dele é um cara meio soturno, meio esquisito, chamado Randall Flagg. Sim, o Homem de Preto lá da Dança da Morte. O Flagg é conselheiro do rei e ele logo tece um plano bem macabro para assumir o poder para si. Basicamente, ele envenena o rei, põe a culpa no Peter, que é preso, e depois usa o irmão incel e mais novo do Peter, o Thomas, como uma marionete para poder governar Delain. É um plano bem simples e a gente já viu isso 300 vezes em qualquer obra de fantasia. Inclusive, se você ligar agora numa novela bíblica da Record, eu tenho certeza que alguém vai estar tramando para envenenar um rei. Só que o foco em Os Olhos do Dragão nem é tanto a história em si. Como eu disse, é um conto de fadas realista, então muito do que a gente vê aqui já é esperado desse tipo de narrativa. Na verdade, o que me encantou nesse livro foram os personagens. Eu geralmente tenho um certo asco desse personagem homenzinho, heróizinho, que sempre tá certo, que tem uma postura meio escoteiro, que funciona quase como um ideal de bondade e gentileza. Dito isso, eu acho o Peter um fofo. Ele é um personagem tão querido e tão leal. E mesmo sendo um personagem igual a 90% dos heróis da ficção que a gente conhece, eu acho que o Stephen King consegue imprimir nuance o suficiente nesse personagem para deixar ele complexo. Por exemplo, ele tem lá os seus momentos sombrios,
mas ao mesmo tempo a gente nunca esquece da injustiça que ele está sofrendo. Quando ele é sentenciado pela morte do próprio pai, ele se entrega e é sentenciado a passar sei lá quanto tempo em uma torre altíssima, enquanto observa o próprio reino dele sendo devastado. Ele fica sabendo de tudo que está acontecendo lá embaixo, mas é basicamente impotente para fazer qualquer coisa e mudar essa situação. A única coisa que ele pode fazer é tentar escapar do cativeiro. E é por isso que assim que ele chega, ele já começa a planejar sua própria fuga. E sendo bem honesto, para um personagem hétero e privilegiado, eu até achei ele bem inteligente. O plano dele é basicamente construir uma corda gigantesca, usando fios de guardanapo. Para isso, ele acaba usando uma roca de fiar, sim, igual a da Bela Adormecida, em miniatura, que tem numa casa de boneca que ele tinha quando ele era criança. Porque sim, ele é hétero, mas ele é desconstruído, amores. E esse plano é muito bacana por uma série de motivos. Primeiro, porque ele não é realizado do dia para a noite. A gente vê um longo tempo se passando enquanto o Peter está ali planejando sua fuga. E dá uma certa angústia no leitor pensar que ele ainda está preso depois de tanto tempo. Sim, se passam muitos e muitos anos. Só que além disso, todos os componentes desse plano estão profundamente enraizados no passado do próprio Peter. Tanto os guardanapos quanto a casa de bonecas são cruciais para a gente entender o que aconteceu com ele e também descobrir um pouco mais da personalidade dele. Só que já que a gente está falando dos personagens, eu acho que eu preciso falar do Trabuco do Thomas, que é o irmão mais novo do Peter. E assim, o Stephen King chega a escrever com todas as letras que ele não é um cara mau, que ele é um cara legal e que ele só tá passando por um momento difícil. Mas, sinceramente, pau no cu. Quando a gente conhece ele, ele é um babaca invejoso que vive com muito ódio do Peter. E é até compreensível quando a gente para analisar um pouco da história. É quase como Thor e Loki, ou então qualquer dupla de irmãos da realeza na cultura pop. Só que já nas primeiras páginas, ele simplesmente aparece matando um cachorro, só para se divertir. E eu não consigo perdoar quem maltrata animal. Então sofreu foi pouco esse otário. Ao mesmo tempo, eu vou ser justo. Ele tem um arco de redenção que eu gosto. Eu acho que o papel dele no final é bem importante e dá pra você ver a evolução do personagem. Mas eu não consigo perdoar ele pelo doguinho. Só que se você chegou até aqui, você sabe que a grande estrela desse livro é o Randall Flagg, o Homem de Preto. Afinal de contas, ele é um personagem que o Stephen King gosta bastante de escrever, como já deu pra perceber aqui. Só que aqui ele tá bastante diferente do Randall Flagg que a gente conheceu lá em A Dança da Morte. O personagem é um grande arauto do caos. Ele basicamente quer muito poder e ele não se importa com quem que ele vai matar no caminho para conseguir isso. Lembra bastante até o Saruman de O Senhor dos Anéis. E assim, eu já estou um pouco mais adiantado na leitura da Torre Negra, da saga principal. E dá para perceber que o Randall Flagg que é retratado aqui é muito parecido com o que a gente vê por lá. Essa ideia do conselheiro real, que é muito maligno, que é muito perverso e ao mesmo tempo que tem uma língua afiada. Aliás, falando nisso, é importante tocar no fato de que o Randall Flagg é um personagem quase que atemporal. Ele não está preso a nenhum lugar específico e nenhuma temporalidade específica. Então, sim, esse aqui é o mesmo personagem que a gente vê em A Dança da Morte e também em A Torre Negra. Só que ao mesmo tempo não existe nenhuma conexão, nenhuma referência que ligue bem essas obras. Então não dá para saber exatamente qual que é a cronologia dessas aparições do Randall Flagg. Mas eu sinceramente não acho que isso atrapalha. Na verdade, até ajuda a construir um pouco mais a mítica em cima desse personagem. No fim, eu gostei muito de Os Olhos do Dragão. Meu único problema é que ele parece muito um prólogo de uma história que nunca veio aí, porque afinal de contas nunca teve uma continuação e a história termina muito abruptamente. A gente passa o livro todo tentando acompanhar esse personagem que tá querendo provar sua inocência e fugir da prisão, e quando ele finalmente escapa e parte em busca de uma nova aventura, o livro acaba. E aí a gente é forçado a imaginar o que aconteceu depois com ele. Não é algo ruim, mas eu gostei tanto dessa história que eu queria ver uma sequência. E quando vocês começarem a ler A Torre Negra, vocês vão ver que o Stephen King aproveitou muitos detalhes da história do próprio Peter para compor um pouco do passado do Roland Deschain, o pistoleiro. Inclusive, uma curiosidade de que o rei de Delain, o pai do Peter e do Thomas, também se chama Roland. Eu fiquei me questionando um pouco se existe alguma conexão entre ele
e o protagonista da Torre Negra. Os Olhos do Dragão também ia ganhar uma adaptação pela Hulu, produzida pelo Seth Graham Smith. Infelizmente, o projeto foi anunciado em 2019, só que não viveu muito tempo, porque no ano passado ele já foi cancelado. E é uma pena, porque eu queria muito ter visto isso. Mas bem, a gente fica por aqui com essa nova parte do projeto. No mês que vem, a gente vai falar um pouco sobre O Pistoleiro, o primeiro volume da saga principal da Torre Negra. E já dando um spoiler, vocês vão me ver full pistola por aqui. Pistoleiro, pistola... Não, ok. E aí, vocês leram Os Olhos do Dragão? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu amo que em um só livro Stephen King conseguiu fazer uma história de intriga medieval e fantasia épica, ao mesmo tempo com vários personagens marcantes, magos poderosos e dragões extintos. Tudo isso em 300 páginas. Dá vontade, né, George Martin?